Boa noite, irmãos e irmãs. Que bom que vocês puderam vir. É estranho, né? Dia de Natal no domingo. A gente acorda mais cedo, aliás, a gente acorda mais tarde, né? Come, e aí de repente a gente lembra, nossa, tem que ir na igreja, parece que está errado, né? Mas não está errado não, está certo. É de vez em quando, mas é muito bom. Que bom que você reservou esse tempo para buscar a Deus, para reconhecer a grandeza de Jesus, que obra maravilhosa que Ele fez enviando o seu Filho. E o culto de Natal enfatiza isso para o nosso coração. Eu confesso para vocês que um dos sermões mais difíceis de fazer é o de Natal. É difícil, porque a gente tem a tendência de voltar sempre nos mesmos textos, mas como a palavra de Deus, ela é inspiradora e ela é renovadora, a gente sempre encontra novidade, né? Mas hoje eu não queria ler com vocês um texto do nascimento de Jesus. Eu descobri um outro texto que faz sentido para o culto de Natal. Então eu queria ler com vocês hoje, segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. E eu leio com vocês a partir do versículo 16. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Se você não tem Bíblia aí, vê se perto de você tem alguém com Bíblia, ou se você está com Bíblia, vê se perto de você tem alguém sem Bíblia, para você compartilhar a sua Bíblia e todos participemos da leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Até aqui. Meus irmãos, eu acredito que Natal, Páscoa e Pentecoste são as 3 datas mais significativas para o cristianismo. Natal, Páscoa e Pentecostes. Essas datas, elas marcam as grandes manifestações de Deus na história para salvar a humanidade. Natal relembra o nascimento sobrenatural, milagroso, maravilhoso de Jesus. A encarnação do Filho de Deus. Todo ano a gente passa pelo Natal para lembrar essa forma maravilhosa que Deus agiu no meio da humanidade, enviando o seu Filho, Maria concebendo de forma milagrosa um filho por obra do Espírito Santo. A Páscoa, por outro lado, ela marca um outro evento, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus se entregando no nosso lugar lá na cruz, perdoando os nossos pecados, salvando-nos da perdição eterna. E Deus ressuscitando Jesus dos mortos,
trazendo Jesus de volta à vida, vencendo a morte por nós. É uma outra data marcante do cristianismo. E o Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, celebra a descida do Espírito Santo. Deus se fazendo presente em cada coração e, daquele dia em diante, habitando em toda a vida que confessa Jesus como Senhor. 3 datas marcantes, eu acredito que são as 3 principais datas do cristianismo. Essas datas, meus irmãos, refrescam a memória dos cristãos, renovam a chama no nosso coração, de que Jesus veio, de que Deus se lembrou de nós, cumpriu a profecia da vinda do seu Filho para nos salvar, de que há salvação garantida no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição, e que o Espírito Santo habita conosco. 3 datas marcantes. Hoje celebramos o Natal, uma delas. Mas é uma triste notícia, meus irmãos, saber que as datas mais importantes do cristianismo, infelizmente, foram banalizadas, foram comercializadas, foram deturpadas. Hoje o Natal, ouve-se muito falar do Natal em termos comerciais, em termos consumistas. Substituiu-se a boa notícia do Natal, a grande, maravilhosa notícia do Natal, que foi a vinda de Jesus, por presente, por consumo. É lógico que é muito bom a gente ganhar um presentinho, e não tem problema nenhum, viu, meus irmãos? Se você ganhou um presentinho aí, seja muito grato, né? Retribua, né? Dê um presente também. Mas o problema é que perdeu-se o sentido, o significado do Natal, e isso é triste. A essência se foi. E nós, cristãos, precisamos resgatar isso, primeiro, no nosso coração, e segundo, precisamos declarar para o mundo, para a sociedade, o verdadeiro sentido do Natal. E eu acredito que isso aconteceu porque grande parte das pessoas não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Grande parte das pessoas não acredita que Jesus é o Salvador. E aí, já que essa notícia do cristianismo não faz sentido, substituiu-se então a grande notícia do Natal por outras ênfases, por outros objetivos. Eu acredito que grande parte das pessoas não entendem que a história de Jesus é uma história confiável, que é verdade. E eu queria perguntar para você agora, olha para mim. Você acredita que a história de Jesus é confiável? Você acredita que a história de Jesus é verdadeira? Pois é isso que o Pedro está falando aqui nesse texto. Pedro está dizendo que a história de Jesus, a vinda de Jesus, é confiável. E eu queria declarar isso aqui para nós hoje, a partir do que Pedro declarou, reforçar isso no nosso coração, que a história de Jesus, a vinda de Jesus é confiável, é verdadeira. E eu queria mostrar para vocês os argumentos que Pedro usa para a gente reforçar isso no nosso coração. Se você chegou com dúvida aqui, será que Jesus veio mesmo? Eu queria tirar essa dúvida, sanar essa dúvida no teu coração. Olhando aqui para o que Pedro disse, que verdades que Pedro disse, para mostrar que a história de Jesus é confiável, que a vinda de Jesus é confiável. Então vamos olhar ali o que Pedro diz. Primeiro no versículo 16, ele fala que a história de Jesus, a vinda de Jesus, não é uma fábula engenhosamente inventada. Vamos dar uma olhadinha aí no versículo 16? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está dizendo assim, meus irmãos, a vinda de Jesus não foi alguém que inventou para ludibriar o coração das pessoas, a mente das pessoas, para tentar enganar as pessoas, para vender uma falsa esperança, para vender
uma falsa notícia para deixar as pessoas ansiosas. Ninguém fez isso. Ninguém se deu a esse trabalho de inventar uma mentira para tentar comprar as pessoas. Não é uma fábula para ludibriar mentes e corações. Ao contrário, o que muita gente fala a respeito do Natal hoje é que é uma fábula inventada. Não é? Dizem que o Natal tem uma suposta magia, né? Seres da imaginação também. E todo mundo compra a ideia do Papai Noel sem dificuldade nenhuma. Todo mundo compra a ideia do duende, do elfo, sem dificuldade nenhuma. Ninguém questiona isso, né? É o imaginário, afinal de contas. Todo mundo fala de um espírito natalino que gera uma suposta bondade no coração, uma época de muita solidariedade, que depois some no resto do ano, ninguém sabe onde é que vai parar, né? Na verdade, foi uma fábula inventada que está tentando suprimir a verdadeira mensagem do Natal. De que há sim um Espírito agindo a partir do nascimento de Jesus, que é o Espírito de Deus. Há bondade, amor e solidariedade, que vem primeiro de Deus para nós, oferecendo o seu Filho. E é claro que isso incentiva o nosso coração a sermos bons, solidários, amáveis, pessoas dispostas a presentear, não só na época do Natal, mas no restante do ano também, não é? Eu sempre falo que essas datas, meus irmãos, elas tendem a nos deixar domesticados. Você já viu? A gente compra um presentinho, né? Sobrinho, no Natal. Mas a gente não costuma fazer isso despretensiosamente. Parece que a gente precisa do 25 de dezembro para a gente dar um presente para alguém. Não se deixe domesticar por essas datas. Mas enfim, há sim uma notícia boa, há sim personagens maravilhosos no Natal. Mas não é o Papai Noel, não são elfos nem duendes. É uma manjedoura, é um menino, é um ambiente simples, é o Rei dos Reis invadindo a nossa história. E Pedro está dizendo isso não foi uma fábula inventada por ninguém. Aconteceu. Aconteceu. Segundo argumento que Pedro usa, está no versículo 17, meus irmãos. Pedro diz assim, que Deus, o Pai, confirmou que Jesus é o Filho, que Ele é o Messias. Olha o versículo 17. Pois Ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro está dizendo que num determinado momento em que Jesus estava sendo batizado, ouviu-se uma voz vinda do céu, declarando: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus o Pai, declarando que Jesus é o Filho. Diz também o relato de Mateus que apareceu uma pomba, e o Espírito Santo se manifestou ali naquele momento, em forma de pomba. O que a teologia chama de epifania, foi esse momento sobrenatural, marcante, glorioso, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Pedro está dizendo, o Pai confirmou, Deus falou, Ele é o Filho, Ele é o Messias. O próprio Deus manifestou de forma poderosa e em alto e bom som que Jesus é o Filho que veio ao mundo. Terceiro argumento que Pedro usa, meus irmãos, está no versículo 18. Na verdade, está no finalzinho do 16 e no 18. Olha o que diz o finalzinho do 16.
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Agora o 18 diz assim: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro está dizendo duas coisas aqui que a gente gosta muito de falar, quando a gente está discutindo com alguém, tentando provar que uma coisa é verdade, não é? A gente sempre fala para o outro, assim, mas eu estava lá. A gente não fala isso? Eu vi. Eu estava lá. Eu vi com os meus olhos. Ouvi a voz. Eu vi a glória do Filho. Pedro está usando o testemunho pessoal, dizendo: eu vi, eu ouvi, eu ouvi. Será que a gente queria estar lá para ver, para ouvir? A gente fica imaginando, né? Como que foi essa experiência de ver o Filho de Deus, de ouvir a voz do céu declarando: este é o meu Filho. Mas Pedro está dizendo: olha, nós estávamos lá, nós vimos, nós ouvimos. O que nós estamos contando para vocês da vinda do Filho de Deus, essa vinda poderosa, nós testemunhamos. Nós testemunhamos. Nós estávamos lá. Outro argumento que Pedro usa está no versículo 20 e 21, quando ele diz assim, que a vinda de Jesus foi anunciada pelos profetas. Os profetas disseram isso muito antes de acontecer. Versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não vem da própria imaginação do ser humano, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas os profetas, homens santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro está usando um outro argumento, está falando: olha, já haviam falado a respeito disso. Isso ia acontecer. Ninguém sabia como ia acontecer, mas ia acontecer. Ninguém sabia quando, o dia certo, que forma, quem seria, mas sabia que ia acontecer. E os profetas anunciaram, com detalhes. Falaram da virgem que conceberia. Falaram do menino que nasceria em Belém. Os profetas falaram. E Pedro está lembrando isso. Mas agora, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês, para mim, o argumento mais maravilhoso que Pedro usa, e que eu acho que tem muito a ver com a gente. Os outros argumentos aqui que ele falou foram muito particulares, da experiência que eles tiveram, ali do momento, da fé na profecia, o que eles viram, o que eles ouviram, o que eles estavam proclamando, incentivando as pessoas a crerem na vinda de Jesus. Mas aí chega no versículo 19, Pedro fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Meus irmãos, olha que imagem maravilhosa que Pedro usa. Pedro está dizendo assim: olha, vocês que estão ouvindo, vocês que estão crendo na vinda de Jesus, vocês fazem muito bem. Porque vocês são como uma candeia que está começando a iluminar um lugar tenebroso, um lugar escuro tomado pelas trevas. E quando a fé em Jesus acontece, a estrela da alva nasce no coração e as trevas se vão. E se há uma prova verdadeira, meus irmãos, de que Jesus veio, foi quando a estrela da alva nasceu no teu coração. E eu queria perguntar para você: a estrela da alva, a estrela da manhã,
já nasceu no teu coração? Jesus já iluminou a tua vida, já dissipou as trevas. Nós não estávamos lá para ver a glória excelsa do Filho de Deus. Nós não estávamos lá para ouvir a voz do céu, declarando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas nós temos, meus irmãos, a estrela da alva no nosso coração. Que é prova maior, melhor, mais contundente, real do que a presença de Jesus na nossa vida. Se alguém um dia perguntar para você: como você me prova que o Natal da Bíblia é verdade? Pois eu acredito que essa é a melhor resposta. É verdade para mim, porque a estrela da alva já nasceu no meu coração. Isso é o Natal, meus irmãos. É Jesus iluminando a nossa vida, dissipando as trevas. É Jesus trazendo um novo significado. É Jesus iluminando o lugar tenebroso da nossa alma. E isso é o Natal. Isso é o Natal. E aí eu pergunto mais uma vez: o Natal é uma história confiável? Pois se Jesus nasceu no teu coração, se a estrela da alva trouxe luz para a tua vida, é confiável. É real. É de Deus. É grande, é poderoso, é eterno. E nada vai nos separar, meus irmãos. Nada vai nos separar dessa luz que nos alcançou. É disso que o Natal se trata. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho acontecendo na nossa vida. Natal é a mensagem do Evangelho. É dizer que Jesus veio ao mundo para nascer no nosso coração, dissipar as trevas, trazer a luz. E isso, meus irmãos, foi confirmado pelos profetas. Isso foi confirmado por Deus, dizendo: esse é o meu filho. Os apóstolos viram, ouviram, anunciaram, incentivaram as pessoas a crer na história de Jesus. Mas a prova real é o que Jesus fez no nosso coração. É o impacto que a presença de Jesus traz na nossa vida. Se de fato a luz da alva nasceu no nosso coração. Por isso eu queria convidar você a anunciar essa história, a declarar que a história do Natal é confiável. Não é uma fábula engenhosamente inventada. Ao contrário, é real na nossa vida. É presente hoje. Não diz respeito só a uma história de 2000 anos atrás, ou pouco mais de 2000 anos. Tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro. É Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias, é o nosso Salvador. Você crê nisso? Vamos refletir um pouquinho sobre o que nós acabamos de ver na Palavra de Deus, sobre o convite que Pedro fez para nós crermos na vinda poderosa de Jesus, porque Ele já nasceu no nosso coração. Feche teus olhos, quero orar com você. Vamos conversar com Deus sobre isso. Vamos refletir sobre o que a Palavra de Deus nos falou. Que o Natal é uma história confiável, que a vinda de Jesus, uma vinda poderosa, milagrosa, fantástica, nós não estávamos lá para ver. Conhecemos a história, o relato, temos em mãos. O que os profetas disseram no passado também, não estávamos lá quando os profetas
foram usados por Deus para criar essas profecias. Mas nós temos a profecia. Nós não estávamos lá quando o Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas nós temos o relato desse evento maravilhoso. Mas nós temos a estrela da alva no coração. Jesus nasceu, meus irmãos, no nosso coração. Espero que tenha nascido no seu. Se há alguém aqui no nosso meio que não se entregou para Jesus, que ainda precisa da luz dissipando as trevas no interior da sua vida, eu quero convidar você para fazer isso agora, para chamar Jesus para fazer morada no teu coração, chamar a estrela da alva para dissipar todo lugar tenebroso da tua alma, trazer luz, trazer claridade para a tua vida. Mas se você já tem Jesus no coração, você precisa renovar esse espírito natalino que nos convida a declarar que o Natal é uma história confiável, é real para nós. Jesus habita em nós, nasceu no nosso coração, é real, é poderoso, é grande. Jesus quer trabalhar a nossa vida, traz novo significado, traz um novo nascimento. Por isso nós temos que declarar, meus irmãos, o mundo precisa saber que o Natal é uma história confiável. Pai, louvado seja o teu nome, porque de uma maneira inesperada, maravilhosa, sobrenatural, poderosa, o Senhor enviou o teu Filho. Foge à nossa imaginação, foge ao nosso limite, ao nosso entendimento, qualquer tipo de explicação, Pai. Nós simplesmente cremos no teu poder, cremos que o Senhor enviou o teu Filho, que Jesus veio, se tornou um de nós, nasceu da Virgem Maria, veio a esse mundo, abalou reinos, trouxe novidade de vida, morreu na cruz por nós, ressuscitou e enviou o Santo Espírito. Nós cremos nessa obra maravilhosa, Pai. Obras das tuas mãos, obra do teu coração, fruto do teu amor por nós. Nós cremos na vinda de Jesus. É uma história confiável para nós. É uma história linda. Fala o nosso coração, sustenta a nossa fé. Por isso nós damos graças, Pai, pela vinda de Jesus. Damos graças por esse dia maravilhoso que marcou a história da humanidade, que dividiu a história da humanidade, Pai. Nós nunca mais fomos os mesmos depois que Jesus esteve entre nós. Mas, de fato, nós não somos os mesmos porque Jesus está em nós, no nosso coração, Pai. A estrela da alva nasceu no nosso coração. Que alegria! Não há significado mais sublime do Natal do que isso, Pai. Por isso, nós te agradecemos e louvamos, porque somos privilegiados, Pai. Mas queremos contar para o mundo essa história linda, maravilhosa. Queremos que a estrela da alva possa nascer em outros corações. Por isso, usa a nossa vida, Pai, para declararmos em alto e bom som que Jesus é o teu Filho, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.